ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esses e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Meu convidado de hoje, apesar de ser um jovem executivo, traz na sua bagagem profissional a experiência de ter estado à frente da comunicação de importantes marcas globais, como a Vale, a Embraer, a GE e a IBM. Agora, ele acaba de completar seu primeiro ano à frente da comunicação de outra importante marca global, dentro de um mercado que a cada dia se revela mais sofisticado e mais competitivo. Aliás, ferozmente competitivo. Meu convidado de hoje é Fábio Rua, vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicação e ESG da General Motors América do Sul. Fábio, seja bem-vindo ao Comunicação SA. Meu querido Marco Antônio Rossi, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês, feliz em poder contribuir e honrado, com o convite para participar de um programa tão prestigiado como é o seu. Obrigado, Fábio. Mas, Fábio, na sua apresentação eu destaquei que você está à frente da comunicação da GM, mas como o seu próprio cargo descreve, a sua atuação vai muito além disso e você responde também por políticas públicas e ESG. Em relação às atividades que você exerceu anteriormente, o quanto a vida ficou mais complexa, Fábio? Obrigado pela pergunta, Marco. Olha, complexa ela ficou, mas ela se encaixa muito melhor na estrutura organizacional, que eu sempre entendi que fosse a estrutura organizacional correta para que eu pudesse desenvolver essas três atividades que, para mim, são interdependentes. São atividades que, se caminham juntas do ponto de vista estratégico e organizacional, elas trazem um impacto cada vez maior para as organizações. Você ter o engajamento com governos, a comunicação e toda a parte socioambiental dentro do mesmo guarda-chuva permite mensagens cada vez mais coordenadas, permite que as estratégias sejam desenhadas de uma maneira mais completa e permite que a gente possa fazer a vocalização de todo o nosso compromisso socioambiental de uma forma muito mais precisa, muito mais presente. Infelizmente, na maioria das empresas que não tem, talvez, essas organizações sendo geridas sob o mesmo guarda-chuva, às vezes, ações extremamente meritórias, extremamente impactantes, elas ficam meio que perdidas na estrutura de comunicação dessas empresas. Elas não ganham o espaço que elas precisam, elas não ganham a atenção que elas precisam, não só para que elas possam impactar cada vez mais, mas para que as pessoas saibam o quanto essa empresa é comprometida do ponto de vista socioambiental. E muitas vezes as empresas acabam sendo talvez criticadas de forma injusta por não terem condições de comunicar da maneira como elas podem. E hoje eu tenho a felicidade de poder comunicar e comunicar cada vez mais, não só pelos canais tradicionais que as empresas multinacionais icônicas, como é o caso da GM usa, mas usando as redes sociais, explorando cada vez mais todas as plataformas que a gente tem para poder mostrar o que a gente faz. Então, assim, tem mais trabalho? Muito mais trabalho. Sua pergunta. Tem mais satisfação? Muito mais satisfação. Tem mais impacto? Muito mais impacto. Tem mais benefício para a empresa e para a sociedade? Muito mais. Muito bem. É interessante a gente notar, Fábio, que ao longo da sua carreira você ocupou posições em empresas de setores bem diferentes. A maioria delas tinha uma relação ali B2B. Agora, você está na indústria automotiva, automobilística, um mercado altamente competitivo, a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais adiante, e a relação dos negócios ela muda um pouco na medida em que a interlocução passa a ser já com o consumidor final. Então, tomando como base o seu papel dentro dessas companhias pelas quais você passou,
Quais foram as peculiaridades que você observou em cada um desses mercados, por elas representados, e em que medida a experiência de um contribuiu para o melhor desempenho no outro? Quer dizer, em outras palavras, os mercados pelos quais você passou foram tão diferentes que levavam você a uma espécie de uma resetagem de conceitos e conhecimentos ao ingressar numa nova realidade? Como é que foi esse processo? Primeiro, como você percebeu na sua descrição, eu adoro arrumar sarna para me coçar, né? Eu saio, eu começo a minha carreira, né, numa associação. Eu comecei na Câmara Americana de Comércio, Uhum. aí fui trabalhar com mineração, depois eu fui para a indústria aeroespacial, para a indústria de energia, tecnologia, e agora estou na automotiva. Aí você fala, poxa, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. Pelo contrário, elas têm muita coisa a ver uma com a outra. Elas são complementares, inclusive na cadeia de produção, né? Assim, tirando a aeroespacial, mas que também, você vê, um dos negócios hoje da Embraer são os carros voadores. Uhum. Né? Você vê a indústria de mineração, é a indústria que alimenta a indústria de tecnologia e a indústria automotiva, né? Passando pela indústria de aeroespacial também. Você vê a indústria de energia, que foi a minha passagem pela GE. Sem ela, a matriz energética brasileira hoje, extremamente limpa e renovável, que vai impulsionar o desenvolvimento do carro elétrico, não existiria. Então, assim, elas são interdependentes, elas são complementares, obviamente que vêm de escolas diferentes, vêm de países diferentes, vêm de estruturas organizacionais e de gestão completamente diferentes. E eu diria, cara, que isso me traz uma bagagem, uma condição, talvez, de trabalhar em situações adversas, situações de crise, reiniciar projetos do zero, questionar processos que há anos vêm sendo implementados com sucesso, com um pouco mais até de propriedade do que talvez as pessoas que ficaram, né, e zero crítica em relação às pessoas que escolhem, né, desenvolver carreira na mesma empresa. Inclusive, admiro demais essas pessoas, porque elas conseguem, ao longo de uma carreira, mudar de emprego várias vezes sem mudar de empresa. Né? Mas eu passei, é interessante isso, né, por duas ex-estatais brasileiras que foram privatizadas e depois se internacionalizaram, e eu vivi, né, parte, né, da minha passagem por elas, eu vivi esse processo. Depois eu fui trabalhar com 3 empresas, e aí isso é coincidência total, né, mas americanas, icônicas, centenárias. Coincidência mais absurda ainda, né? As 3 com acrônimos de 3 letras no nome, a GE, a IBM e a GM, e as 3 com o logo azul. Eu não sei absolutamente se isso tem relação ou não, mas que é uma feliz coincidência, isso é. Então, para concluir, cara, é difícil demais recomeçar. Demais, porque é isso que você falou, reseta, é do zero. São novos acrônimos, são novas lideranças, são novas motivações, são novas pressões, são novas expectativas, mas a bagagem acumulada não se perde. A bagagem acumulada, eu acho que é o que me faz, inclusive, né, nesse processo de seleção de executivos, né, que são os processos pelos quais a gente passa para chegar onde chega, para que eu seja atrativo para o mercado. Para o mercado olhar e falar assim, caraca, esse cara tem, olha só, bagagem em indústrias que não são mole, não. E ele, né, tem lá histórias para contar, deixou legados, construiu coisas importantes, então vamos conversar com ele. Então, fico muito orgulhoso da trajetória, que não foi fácil, que cada novo começo é um começo, né? É um começo, mas que me permite, sim, trazer coisas importantes para que esse começo seja menos tortuoso e me ajude de forma mais acelerada a começar a jogar. É interessante você destacar a similaridade, não, mas a conexão que essas diferentes empresas têm, né? E a gente vê hoje a indústria do lítio crescendo, vindo da mineração, a gente vê até a indústria aeroespacial, porque ela sempre foi uma inspiração para a indústria automotiva, né? E a gente lembra dos carros que lembram até, são inspirados nessas questões aerodinâmicas. Estamos falando de eletrificação, eu quero lembrar aqui do EV1, que acho que foi o primeiro carro colocado no mercado, o carro elétrico desenvolvido pela GM na década de 90. Enfim, uma inspiração, você olha o carro todo
todo estiloso, todo inspirado, evidentemente, na indústria aeroespacial. Temos a eletrificação, como você bem lembrou, da GE, enfim, existe muita conexão entre essas empresas. Mas, muito bem, eu estou aqui conversando com o Fábio Rua, vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicação e ESG da General Motors América do Sul. Fábio, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites, sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava, envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Fábio Rua, vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicação e ESG da General Motors América do Sul. Antes de retomar a nossa conversa, quero deixar aqui uma dica para você que quer saber tudo sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta você acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviar. Já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes dessa newsletter, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Ô Fábio, você acaba de completar seu primeiro ano na indústria automotiva, em um período com muitas, vamos dizer assim, peculiaridades, né? Um avanço no conceito de matriz energética para os veículos produzidos nessa indústria, a chegada de novos e poderosos players no mercado,
mudanças de governo, como tivemos aqui no Brasil, perspectivas de profundas mudanças fiscais, instabilidade política e econômica em importantes parceiros de negócio, como é o caso da Argentina, por exemplo. Como que você resume este seu primeiro ano de GM diante desse cenário que eu acabo de descrever? Primeiro, sem falsa modéstia, foi o ano mais desafiador da minha carreira até agora. O ano mais desafiador, eu não sei se eu tive sucesso nele ou não, mas que, de fato, todos esses fatores, né, que você mencionou estiveram presentes nos processos de tomada de decisão, nos processos de planejamento, nos processos de execução da nossa estratégia, eles tiveram. Ao mesmo tempo que foi extremamente desafiador, foi o ano mais transformador da história da indústria automotiva. E ano esse que vai entrar na história como o principal, turnkey do processo, vou chamar aqui de revitalização da indústria. Essa é uma indústria que está saindo, sim, da combustão e partindo para a eletrificação. Algumas empresas com uma transição mais acelerada, outras com uma transição menos acelerada, mas o destino a gente já sabe qual é. E esse é um destino, Marco, ambientalmente responsável, é um destino descarbonizado, é um destino que vai transformar as empresas automotivas em empresas de inovação, empresas de tecnologia, empresas que vão trabalhar conectividade como nunca trabalharam antes, que vão trabalhar segurança de dados como nunca trabalharam antes, e nunca, talvez nem tenham se preocupado, que vão entrar, né, nesse setor de serviços, como antes não estava, né, nos nossos planejamentos entrar. O carro ele passa a ser um meio para a obtenção dos mais diversos serviços over the air, streaming, né, com conectividade das mais sofisticadas. O carro, cada vez mais, ele passa a ser um smartphone sobre rodas. E, felizmente, eu faço parte dessa transformação. Então, a despeito dos desafios, a despeito do volume de trabalho, de todos os obstáculos, né, que eu estou tendo que superar ao longo desse ano, eu só posso agradecer por poder fazer parte desse processo de transformação tão intenso que a indústria automotiva está passando. Eu arriscaria dizer, Fábio, que é um momento histórico, né? Não tenho a menor dúvida. É verdade. Bem, mas por falar então em eletrificação, Fábio, essa questão da eletrificação desses produtos da indústria automotiva já é um discurso que a gente ouve há algum tempo, né? Um discurso que vinha sendo até meio tímido, na verdade. Mas de uma hora para outra, o veículo elétrico virou a bola da vez. E hoje quem liga a televisão, por exemplo, tem a impressão que só esse tipo de veículo é vendido no país. Mas a realidade, para que de fato possa se implementar esse modal, é bem desafiadora, porque ela passa por uma questão de infraestrutura pública. E aí eu queria saber de você como que a indústria tem lidado com essa questão do sonho do carro elétrico e a realidade da infraestrutura disponível, que, de certa forma, limita o crescimento desse mercado. Me permite, Marco, uma visão mais otimista e uma avaliação olhando o copo meio cheio, talvez bem cheio. Sem dúvida. Primeiro você usou um termo que é acertadíssimo sob a ótica da percepção do consumidor, de uma hora para outra. É verdade. Eu entrei na GM lendo vários relatórios, estudos e artigos, ainda duvidando da viabilidade do carro elétrico. E ainda leio alguns, tá? E principalmente nos grandes centros brasileiros, né, a gente de repente começou a ver um monte de carro elétrico na rua. E começou a ver propagandas. E começou a ver defesas apaixonadas pelo elétrico. E aí, não, peraí, mas aí tem também o híbrido, tem o híbrido etanol, tem o carro flex. Você não pode esquecer das outras tecnologias, que no final das contas são tecnologias que têm como objetivo, sim, ajudar a descarbonizar o planeta, sim, né, atingir as metas que os países assumiram para dar sua contribuição para diminuir, né, o aquecimento global, mas também o volume de tecnologia, de inovação, de investimento, de cérebros que estão sendo utilizados há alguns anos para que esse, de uma hora para outra, pudesse acontecer esse ano. Né? Então, eu diria que o carro elétrico hoje ainda não pegou,
Até porque ele representa, vou te dar um número, no ano de 2022, o equivalente a 0,4% das vendas de carros no Brasil, muito pouco. O elétrico, quando eu digo elétrico, é 100% elétrico. Sim. Quando eu, né, trouxer outros exemplos, eu nomeio, né, com o tipo da tecnologia que ele é impulsionado. Eu digo também, cara, e aí entrando na questão do copo meio cheio, né? Desafio da infraestrutura. Trago alguns números. As pessoas que moram hoje nos grandes centros urbanos, elas costumam rodar o equivalente a entre 30 e 50 quilômetros por semana. As pessoas que moram nos grandes centros urbanos, que hoje são, sim, os principais clientes dos carros elétricos, elas costumam viajar a uma distância de mais ou menos 400 quilômetros da sua residência. Os carros elétricos de hoje, eles têm uma autonomia, e aí dá uma média, tá? Porque cada um tem um tipo de autonomia. Mas uma autonomia que vai de 350 ou 300 a 700 quilômetros com uma carga de bateria. Pensa na pessoa, e vamos dar um exemplo nosso, tá? O Bolt EUV, que é o nosso carro elétrico hoje vendido no Brasil, por enquanto é ele, a partir do ano que vem teremos vários outros. Mas o Bolt EUV tem no manual uma autonomia de 456 quilômetros, 456 quilômetros. Com uma média de 30 a 50 quilômetros por semana, sendo rodados, por dia, 30 a 50 quilômetros por dia, a média que o cidadão roda nas grandes cidades no Brasil. A gente está falando de uma carga por semana, uma carga de bateria por semana total, né? Todo mundo que tem carro elétrico, a grande maioria das pessoas, tem um carregador portátil ou um carregador instalado na sua casa. Portanto, ele pode fazer o carregamento, né, do seu veículo ao longo da noite, como faz com o celular, com a diferença que o celular você tem que carregar todo dia ou até 2 vezes por dia, dependendo do seu uso, e o carro você carregaria, se quisesse uma carga cheia, uma vez por semana, ou pode carregar aos poucos na sua casa, ou em postos cada vez mais presentes no nosso dia a dia, que estão presentes nos supermercados, nos shopping centers, nos restaurantes, nos clubes, ainda em modo, vou colocar aqui, piloto, mas que em breve se transformará, já se transformaram em algumas praças, em São Paulo principalmente, né, em eletropostos, que são modelos de negócio que estão sendo construídos, né, para dar o dinamismo que essa indústria trará para a economia. A indústria do carro elétrico, ela não vai trazer só o carro elétrico, ela vai trazer a infraestrutura também. E aí você fala, poxa, não, mas essa é uma responsabilidade do governo? Não necessariamente. Né? Aqui estão oportunidades de negócio que várias empresas já estão apostando, investindo e ganhando dinheiro. Né? Eu hoje abasteço o meu carro a combustão num posto que me fornece gasolina, álcool ou diesel. E amanhã vai ter lá uma bomba elétrica, assim como tem já nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na China. Eu acabei de voltar de uma viagem a Portugal, que não é o país que mais tem adotado a eletrificação por enquanto, mas em todos os principais postos de estrada pelos quais eu passei, e obviamente eu agora com esse olhar, eu fui olhar, tinha lá uma estação com 4 bombas de recarga rápida. Tinha que pagar, você tinha que ir lá, você paga X megawatt-hora, não sei como é que eles medem lá, mas você paga X euros, você carrega em 20 minutos, você carrega 80% da sua bateria. Enquanto isso, você tem lá uma loja de conveniência diferenciada, que vai sugerir que você fique um pouco mais de tempo lá, como um sanduíche, leia alguma coisa, acesse a internet, vai ter Wi-Fi. Né? Então, assim, são negócios que vão sendo gerados a partir, né, do carro elétrico. Então, eu vejo a infraestrutura como um desafio, sim, mas não como uma responsabilidade exclusiva do governo. O governo precisa, sim, criar condições para que as pessoas, as empresas possam investir cada vez mais. A matriz energética brasileira é o presente dos deuses. Eu diria que não existe país no mundo mais vocacionado para o carro elétrico do que o Brasil. Não existe. Não existe. Você fala, poxa, a China está adotando, já está com 25% da sua frota de carros novos elétricos. Pois é, mas esses carros são abastecidos com energia suja, são abastecidos com carvão, energia oriunda do carvão. Né? No Brasil, não. No Brasil, quando você fala que o carro elétrico é limpo, ele é limpo, a gente chama, né, do poço à roda. A gente consegue abastecer, e cada vez mais, né, porque a gente está cada vez mais renovando a nossa matriz energética, abastecer o carro com uma energia
que foi gerada por meio de fontes renováveis. Isso é um presentaço, né, para o Brasil que a gente precisa aproveitar. A gente precisa, sim, ter políticas públicas que incentivem a adoção do carro elétrico e não que finjam que nada está acontecendo. A gente tem aí declarações recentes de algumas autoridades que dizem não, o elétrico não é tão importante assim, é o híbrido etanol, é o híbrido flex. Com certeza também. Eu acho que a gente não deveria estar aqui escolhendo modelos de combustão. A gente deveria estar abraçando todos aqueles que contribuírem para a descarbonização do país. O elétrico, o flex, o etanol, o Brasil é campeão aqui e vai adotar e tomara que continue adotando e incentivando essa tecnologia. Mas o Brasil não é uma ilha, né? O Brasil precisa ter carros e produzir carros que possam ser exportados, que possam fazer com que o nosso país seja a base de produção e exportação desses carros, não só para a América do Sul, América Latina, mas para o mundo inteiro. A gente tem condições de fazer isso. Optar por uma tecnologia específica não me parece ser a melhor escolha, até porque isso nunca foi feito. Hoje a gente convive naturalmente com gasolina, com diesel, com flex, né? E ninguém está falando, não, acaba com a gasolina, acaba com o diesel, agora sim, por uma pressão até ambiental. Mas durante anos a gente conviveu. O consumidor é o rei. O consumidor vai escolher a tecnologia que vai usar, o impacto que vai causar, né? E o que ele entende que é melhor para a situação financeira dele, para os gostos pessoais e, né, eu acho que para a consciência, né, que ele tem em relação ao futuro. Muito bem, eu estou conversando com o Fábio Rua, que é vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicação e ESG da General Motors América do Sul. Fábio, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para a última parte deste Comunicação SA. Até já! Change is coming, there's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Fábio Rua, vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicação e ESG da General Motors América do Sul. O Fábio, eu queria retomar um pouquinho a questão da implementação do carro elétrico, ou do crescimento desse mercado,
E aí eu queria me basear numa entrevista que eu fiz na semana passada com a Carolina Prado, que é diretora de comunicação da Intel para a América Latina, sobre o Centro de Soluções para Telecomunicações e Tecnologia, que foi criado agora em outubro e que reúne 14 empresas concorrentes entre si, mas dispostas a acelerar de forma colaborativa o processo de implementação do 5G no país. É um objetivo comum deles. Agora, no Brasil, no que se refere à expansão do mercado de veículos elétricos, eu queria saber, existe alguma iniciativa semelhante entre esses diferentes players da indústria automotiva? Se não aqui no Brasil, esse conceito colaborativo, se é que a gente pode chamar dessa forma, ele é observado em outros mercados pelo mundo afora? Marco, eu diria que cada vez mais as empresas precisam se aliar para aumentar sua competitividade, diminuir suas redundâncias e buscar formas, sim, de se fortalecerem, né, como um ecossistema. A empresa não está sozinha no mundo, né? Muitas delas, elas têm os mesmos fornecedores, elas têm, né, mesmas estruturas, até tecnológicas. E quanto mais elas puderem contribuir, sem, obviamente, né, expor segredos de negócio e decisões, né, corporativas, elas têm condições de fazer isso. Tem um exemplo clássico e claro e recente da indústria automotiva nos Estados Unidos em relação a carregadores de carros elétricos. A Tesla, que é protagonista nisso, né, pioneira na produção em escala de carros elétricos, decidiu, num determinado momento, que ela ia criar um padrão de carregadores para esses carros elétricos. E esse padrão começou a se espalhar para os Estados Unidos, porque a Tesla entendia que para que o seu modelo de negócio prosperasse, ela tinha que prover a infraestrutura para o cliente, aquele ponto da pergunta anterior. E eles cresceram. De repente, entram novos players do mercado, né, a Ford, a GM e outras, que passam a usar um padrão diferente do da Tesla, que é um padrão aí mais comumente aceito no mundo inteiro, e começam a confundir a cabeça do consumidor. Então, eu quero parar o carro aqui, tem um eletroposto, vou carregar. Putz, não, o meu padrão é A e esse aqui é B, não consigo. O que fizeram as companhias recentemente? Anunciaram que vão, até porque a Tesla tem um hall de carregadores muito maior espalhado pelos Estados Unidos, então assim, vamos adotar o padrão da Tesla. E estamos adotando o padrão da Tesla. Os nossos próximos carros aí a serem produzidos a partir de 2024, final de 2024, 2025, já vem com o bocal lá para receber o carregador da Tesla. Então, isso é um exemplo clássico, né? Vejo no Brasil também, estamos fazendo vou chamar aqui de uma aliança informal entre empresas que estão entendendo que existe uma assimetria tributária que prejudica a competição no Brasil, no setor automotivo, e essas empresas estão em aliança tentando reduzir essa assimetria por meio de interlocuções com o poder público no âmbito da reforma tributária para que essa diferença tributária que existe, né, entre as montadoras diminua ou inexista, que a gente compita em condições iguais para que a gente possa vencer pelo nosso diferencial competitivo e não porque uma tem mais incentivo do que o outro. Então, eu quero pegar uma carona agora, já que a gente está falando de indústria automotiva, e pegar uma carona nessa última observação do Fábio. O Fábio, a alta taxação sobre os veículos sempre foi apresentada como um dos principais entraves para o crescimento da indústria automotiva, como um todo, junto aos mercados de menor renda. Há quem diga que o carro popular é o carro usado, né, diante dos valores de mercado dos carros novos. Você que tanto atuou nas áreas de relações governamentais, nas empresas pelas quais você passou, você acredita que chegaremos a um nível de desoneração nesse mercado que viabilize uma forte renovação de frota, o que, inclusive, colaboraria com a evolução de um ambiente mais limpo, mais saudável? Você acha que isso vai acabar acontecendo um dia? Olha, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a todos os temas que a gente traz a título de reclamação, dizendo que isso prejudica o desenvolvimento da nossa indústria. Se prejudica, acho que a gente tem que ser a parte da solução e não do problema. Então, eu não só acredito que sim, como eu estou trabalhando para. E o time todo está trabalhando para. A gente primeiro entende que, seu ponto é perfeito, né, do começo da pergunta,
A indústria automotiva é altamente onerada, né? O preço que a gente paga num carro, praticamente 50% dele vai em imposto. Então, assim, estamos endereçando esse assunto na reforma tributária. Estamos endereçando esse assunto em outras políticas que estão sendo desenvolvidas pelo governo com o apoio do setor privado para aumentar a competitividade, né, do nosso setor e, sim, diminuir os preços. O carro popular, você colocou como, né, o carro usado, ele nunca vai ser o carro popular que foi idealizado na década de 90. Carro que não tem espelhinho lateral, carro que não tem protetor de carro, não tem tapetinho, não tem rádio. É um carro que você, né, te leva de um lugar para o outro, mas ao longo do tempo, o consumidor ele conquistou direitos até, né, para além de preferências, direitos de andar em carros seguros, de andar em carros com um nível de emissão mais baixo, de andar em carros conectados. Isso você não vai abrir mão. Então, não é baixa o valor do carro para que ele tenha menos opcionais, ou que ele tenha menos tecnologia. Baixa o valor do carro porque ele vai ser mais desonerado. Baixa o valor do carro porque vai haver, sim, oportunidades das empresas contribuírem com soluções criativas para que elas possam se unir e reduzir custos de frete, por exemplo, reduzir estruturas que hoje são duplicadas de fornecedores que mandam a peça para o fornecedor A, para a montadora A, manda a peça para a montadora B e em carretas diferentes, em estruturas logísticas diferentes. Dá para você buscar formas de otimizar esses custos. O governo, e não estou fazendo nenhum comentário partidário aqui, mas o governo tem uma visão de descarbonização, e essa visão passa pelos carros. Globalmente, só um número aqui para ilustrar, de todas as emissões de CO2 que acontecem no mundo, 18% vem do setor de transportes. Desses 18, 6% vem do setor automotivo. É pouco, mas é muito. Então, a gente tem responsabilidade de descarbonizar. Responsabilidade enorme, que a gente está, inclusive, encarando com toda a seriedade do mundo, acelerando o processo de eletrificação. Mas o governo também tem responsabilidade de ajudar a gente a acelerar ainda mais isso. Quando a gente vê os dados, a gente fala, poxa, 2035, 30% da frota brasileira apenas será de carros elétricos. Eu quero hackear essas estatísticas, eu quero antecipar isso, eu quero que o governo se sensibilize, que nós cada vez mais aceleremos nesse caminho da transição, para que em 2035 a gente tenha 60% da frota de carros 100% elétricos. Por que não? Se o consumidor já está sinalizando que ele quer o carro elétrico, a gente faz pesquisas internas, e a última que a gente fez no Brasil deu conta que mais de 80% do nosso consumidor já se mostrou favorável na sua próxima troca de carro a ter um carro elétrico, desde que, obviamente, ele tenha condições, né, competitivas para comprar. Tem que ter um preço justo, um preço equilibrado, um preço que, né, comparando com um carro a combustão, ele seja ou, né, equivalente ou mais baixo. De fato, né, Fábio? E seja o carro a combustão, ou seja o carro elétrico, a cadeia de produção que envolve, ela, se claro, se a indústria automotiva vai bem, toda a cadeia vai bem, é um movimento sinérgico, né? E positivo. Sem dúvida. Então, Fábio, para a gente encerrar, como que a indústria automotiva está se preparando, como ela enxerga 2024? Meu caro, um ano desafiador, um ano com novos concorrentes entrando, vocês estão acompanhando e eu, pessoalmente, encaro isso com estímulo. Acho que quanto mais concorrente a gente tem, mais condições a gente tem de aprimorar os nossos processos, aprimorar a qualidade dos nossos veículos, aprimorar a nossa competitividade. Mas, obviamente, não vai ser fácil, né? Novos competidores implica, né, num esforço adicional para que a gente consiga manter, né, a nossa penetração de mercado, manter os nossos clientes fiéis à nossa marca. Mas a gente vê com 24 ainda mais desafiador do que 25. Eu acho que 25, a indústria de carros elétricos, e é importante destacar isso, a gente não está abandonando a indústria da combustão, a gente está fazendo um processo de transição. O nosso destino é o elétrico, mas até lá, e a gente tem, inclusive, dados e fatos e uma programação muito bem estruturada para que essa transição seja feita sem disrupção. É importante que a gente siga produzindo muitos carros a combustão, cada vez mais eficientes, sim, é verdade. Se você vê o nível de eficiência dos carros a combustão de 10 anos atrás e comparar com os de hoje,
é abissal a diferença. Como as indústrias, mesmo produzindo carros a combustão, produzem carros mais eficientes do ponto de vista energético. Isso vai continuar acontecendo. Então, 2024 desafiador sim, mas com perspectivas positivas. Eu não posso negar, né, o meu otimismo em ver o que está acontecendo com o mercado automotivo, o meu otimismo em ver que o governo está olhando para o setor e o meu otimismo em ver que existe um movimento dos clientes impensados 6 meses atrás até, tá? Impensados 6 meses atrás, ansiosos por novidades tecnológicas e descarbonizantes, como que é o que a gente apresenta com os carros elétricos. Muito bem. Chegamos ao final desse encontro com o Fábio Rua, presidente de políticas, vice-presidente de políticas públicas, comunicação e ESG da General Motors América do Sul. Fábio, quero agradecer bastante a sua presença aqui nesse Comunicação SA. Obrigado, Marco. Grande prazer. Conta comigo. Parabéns aí pelo programa, pelo trabalho e que estejamos juntos em breve novamente. Muito bem. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.